Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar do mundo em que você esteja ou do horário em que você esteja vendo esta gravação. Bora falar de coisa boa? O dia de hoje nós vamos encerrar esse ciclo falando dos seis princípios da análise existencial, onde nós já passamos pelo propósito maior, propósito menor, missão 1, 2 e 3 e hoje encerramos com a missão 4. Para quem não se recorda, propósito maior, que é unânime para todos, embora vá ter claro suas individualidades, a sua forma de acontecer para cada um, evoluir, servir e curtir, ser feliz ao longo do processo. Missão número 1, eu comigo mesmo no meu processo de evolução individual com as minhas características particulares. Missão número 2, a cura dos meus relacionamentos, eu com o outro, no meu servir com amorosidade, com gentileza, com perdão, com acolhimento. Missão número 3, a minha missão profissional que falamos na semana passada e que abrange uma série de questões que vai desde como eu coloco meu servir no mundo até a maneira que eu vou impactar, as pessoas que eu vou impactar e a forma como a gente recebe essa remuneração em troca desse trabalho. E agora nós vamos para a missão número 4, que é a missão espiritual, que também é uma missão que é para todo mundo, mas para cada um vai ter a sua particularidade, o seu desenvolvimento, o seu caminho de por onde começar e o que trilhar, sabendo que cada um já tem a sua bagagem, mas nós temos ainda o que acrescentar, o que aprimorar no decorrer dessa nossa história. Como que vocês estão? Me contem se vocês estão integrados com tudo isso, com todos esses conhecimentos, se estão acompanhando essas lives. Seja bem-vindo, Jefferson! E podem nos acompanhar, continuar nos acompanhando ao longo desse caminho. Eu vou pedir um segundo para a gente fazer uma respiração mais profunda, um momento de conexão, um momento de presença, porque esse assunto ele é muito delicado, mas ao mesmo tempo profundo, ele é forte, ele é contundente e a gente precisa estar aqui muito inteiro para poder fazer desse assunto uma jornada com um caminho bastante integrado com cada um. E vocês vão reconhecer que no decorrer desse processo, muitas pessoas que dizem-se não religiosas são mais espiritualizadas do que outras, inclusive, que são religiosas. E aí vocês vão entender o porquê disso tudo daqui a pouco, tá bom? Nesse momento, eu vou pedir para você fazer uma respiração profunda, calma. Trazendo esse momento presente. Eu sei que a minha respiração é um pouquinho mais longa. Se você fizer 2, 3, no tempo que eu fiz uma, tá tudo bem. E enquanto eu vou falando, você pode ir respirando com presença e trazer a sua atenção para o momento de agora. Então, eu queria primeiro lembrar de que espiritualidade, sim, é para todos. Primeira coisa, porque nós estamos morando dentro deste corpo enquanto estamos aqui na Terra, mas nós não somos este corpo. O que isso significa? Tem esqueci o nome dele, que é um nome um pouquinho complicado, Bolyar. Eu não vou lembrar o nome dele, mas existe uma frase que diz que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e não um ser humano vivendo uma experiência espiritual. O que isso quer dizer? Estamos humanos aqui e agora, eu vestida de Gisele, cada um de vocês vestido com suas próprias denominações, com CPFs que vocês conhecem, mas a gente está vestido com esse corpo e esse corpo é emprestado pelo planeta Terra e logo em breve, quando a gente tiver essa oportunidade, a gente vai se despedir desse corpo e esse corpo fica aqui na Terra. Mas a gente continua, a nossa essência continua.
Essa essência que alguns chamam de alma, outros chamam de espírito, outros chamam de essência divina, como você quiser denominar, não importa o nome que você dê, essa essência existe. E aí, só para fazer uma referência para vocês, é como se a gente tivesse algo assim, ó. Vou mostrar aqui só numa referência mesmo. Porque o espírito, ou a alma, ou o jeito que vocês quiserem chamar, interpenetra o nosso corpo carnal. Eu não sei se vai dar para ver. É como se a alma, o espírito, fosse isso aqui, ó. O que vocês enxergam é quando a gente coloca isso por dentro, é o corpo que está interpenetrado pelo espírito ou pela alma. Mas quando o corpo fica aqui na Terra, algo continua sem essa camada tão visível, mas que ainda pode ser visto e identificado por aqueles daqui da Terra que têm esse tipo de sensibilidade, ou pelos outros seres que já estão com essa composição física mais sutil, assim como aqueles que estão partindo. Então é só para vocês entenderem que todos nós temos essa questão, digamos assim, não essa questão, essa condição, essa situação, e isso faz com que nos igualemos no quesito de todos podemos desenvolver uma parte espiritual que faz parte da nossa essência e é fundamental. Se a gente não desenvolve esse aspecto, a gente acaba se sentindo meio vazio, parece que está faltando alguma coisa. Então, antes de começar a falar detalhadamente esses caminhos, eu queria muito trazer essa situação, essa compreensão. E a partir disso, compreender-se também de que nós temos algo maior para viver, para desenvolver. E aí é como se a gente, cada um com a sua bagagem, tem algo dentro de si que grita por essa evolução nesse primeiro momento. E aí, a partir disso, outras coisas vão se abrindo, vão se expandindo, vão contribuindo para esse processo evolutivo interno. Por enquanto, tá dando para acompanhar até aqui, antes de eu sair falando muito mais. Eu não sei se vocês vão lembrar que eu sempre falo dos corpos, os 7 corpos, a tríade superior, o quaternário inferior, mas basicamente a gente vai unir corpo, mente, espírito, né, coração, então toda a nossa emoção, a gente vai unir e vai alinhar, trazendo um compromisso de, em primeiro lugar, como princípio dessa evolução espiritual, a gente tem 2 pontos. O compromisso espiritual com a minha própria evolução, comigo mesma, a minha própria evolução, e o compromisso espiritual em auxílio ao próximo, em auxílio aos outros e ao todo. Então, aquilo que eu faço, ele precisa fazer bem para mim, dessa mesma maneira, para atingir as outras pessoas por igual, com carinho, com evolução, com crescimento para todos e também para o todo. Ou seja, eu vou aceitar uma proposta de trabalho, por exemplo, em que eu vou ganhar muito dinheiro, super legal. Mas isso que eu vou fazer vai impactar negativamente a vida de outra pessoa? Por exemplo, suponhamos que eu vá trabalhar numa indústria farmacêutica, num teste de medicamentos, mas um medicamento que de repente pode ter suas questões que vão impactar negativamente, vão trazer efeitos colaterais, vão trazer outras questões para deixar as pessoas doentes, e eu sei disso como um propósito indireto. Eu estou pondo uma suposição, tá, gente? É só um exemplo. Mas se eu já sei que isso tem um propósito com umas terceiras intenções de prejudicar a saúde de outra pessoa, até que ponto isso vai me fazer bem espiritualmente, sabendo que aquilo que eu faço está impactando outra pessoa, mas não de uma maneira colaborativa, contributiva,
para a vida dessa pessoa. E aí é onde a gente vai começar a questionar aquilo que a gente faz, que a gente pensa, como a gente age. É aí que a gente vai começar a trazer espiritualidade para tudo, para todas as nossas ações. Desde um lixinho que cai na rua eu tô deixando de me importar com o ecossistema, com as outras pessoas e uma série de outras coisas. Se isso impacta para o outro e para o todo, isso também me impacta. E se me impacta, aquele mal que eu estou fazendo para alguém ou para algo vai voltar para mim. Então, entender que dentro da missão espiritual, tudo que eu faço, que eu reverbero, ele volta para mim como energia, como contribuição ou não. E a partir daí você já sabe que as suas decisões vão ter um impacto direto naquilo que você recebe de volta. Se você faz algo já consciente de que pode prejudicar alguém, isso já não está alinhado com a sua espiritualidade. E espiritualidade vai muito além de qualquer outra coisa, vai muito além de religião. Religião pode ser maravilhoso, um maravilhoso caminho para te religar, porque religião é religar, né? Religar-se com o seu divino. Pode ser um caminho lindo, mas não necessariamente é o único caminho. Muito pelo contrário, tem pessoas que se ligam à sua fé, à sua existência divina, indo para a natureza. Tem pessoas que se ligam através de animais de estimação, resgatando animais e se conectando com a energia deles. Tem pessoas que conversam, literalmente, se conectam muito com os cavalos, por exemplo. Tem pessoas que gostam do mar, dos golfinhos, das baleias, das árvores. Não importa onde você se conecta, onde você se encontra, mas onde há um chamado para se encontrar com a sua alma, com a sua essência divina, que é ali onde você está inteiro, está presente, e ali é o seu caminho de crescimento interno, individual e espiritual. Este é o seu chamado. Antes de tudo, até aqui tá fazendo sentido para vocês? Me contem como é que está sendo esse processo até esse momento. Eu vou abrir a partir de agora um segundo bloco de informações a respeito dessa missão espiritual. A gente precisa observar que a cada característica nossa, a gente vai ter consequências e desdobramentos, inclusive espirituais, a partir disso. E aí eu quero saber se vocês conseguem acompanhar esse raciocínio. E se não acompanhar, fiquem super à vontade de colocar as dúvidas, de questionar, porque a gente vai falar de outra maneira para que isso fique mais claro. Tudo bem? Então bora lá. A gente tem uma das ferramentas possíveis que se chama Enneagrama, não sei até que ponto você conhece, mas é interessante que a gente vá partir de algo de dentro da gente. São geralmente feridas e problemas que nós todos acabamos vivendo em algum momento da vida, e a gente pode sair daquela questão mais pesada, mais densa, e ir para um aspecto mais divino daquela abordagem. Então é sair, por exemplo, da ira e ir para um caminho de eu sou corresponsável pela perfeição divina do planeta. Eu sou exemplo de ética e de integridade. Então é sair daquela ira, da raiva, às vezes que não está certo alguma coisa, e ir buscando esse caminho de perfeição divina no planeta, sendo exemplo de ética e integridade. É quando também eu posso sair, por exemplo, do orgulho, inclusive do orgulho de não pedir ajuda, e eu posso ir para um caminho de ser um grande cuidador, trazendo a missão de ensinar a amar incondicionalmente.
Então, em número 1, eu saio da ira para trazer a perfeição divina para o planeta. Número 2, eu saio do orgulho, inclusive aquele orgulho que não aceita pedir ajuda, para me tornar um grande cuidador que traz, entre outras coisas, a missão de ensinar a amar as pessoas incondicionalmente. Número 3, eu saio da vaidade, da superioridade, de me achar sempre certo, de não admitir erros, etc. E eu vou para o aprender a pedir ajuda, a ser exemplo, pois é um raio número 3, de maior força para recomeçar. É trazer um trabalho de olhar, de ser visto, de olhar para uma criança, de olhar para si mesmo, de ser visto e de acolher e de trazer essa força do recomeço. Como número 4, a gente sai da inveja, do olhar para o que falta e vai para o raio da sensibilidade, que tem a missão de auxiliar as pessoas a sentirem a presença de Deus. Olha o quanto isso é forte. Você sai da inveja daquilo que o outro tem e eu não tenho. Eu integro, ao contrário, tudo aquilo que já está disponível dentro de mim. E eu trago a missão de fazer as outras pessoas também sentirem a presença de Deus. Eu, como número 5, saio da avareza, daquele isolamento, daquele que só estuda, daquela que a gente chama de obesidade mental, mas desse analítico extremo que foge do contato das pessoas, mas que acumula muito conhecimento. Sai dessa avareza para compartilhar o conhecimento, auxiliando a prosperidade e a abundância, trazendo para o mundo e não se escondendo dele. Olha a força disso. O número 6, eu saio do medo, do pessimismo, daquele que só vê problema em tudo, daquele que se fecha, que é dominado pelo medo ao ponto de paralisar. E eu vou para aquele que amplia a fé, sendo um exemplo de experienciar a vida e auxiliando as pessoas a fazer o mesmo, pelo exemplo. Número 7. É aquele que é entusiasta demais, que tem uma gula, inclusive sobre as experiências. E sai desse otimismo exagerado, de ver o lado bom de tudo, de buscar prazer em tudo. Sai disso para auxiliar as pessoas a se encontrarem, trazendo alegria e prazer em viver, mas sem excessos, com ponderância, com o caminho do meio. Número 8, é aquele estrategista poderoso, líder, que sai da luxúria e da agressividade, aquele briguento, ditatorial, de dominante, que sai de todas essas características para confiar nas pessoas, para aprender a relaxar, auxiliando na descoberta do seu poder interno e na coragem para realizar o que precisa ser feito. O número 8, ele é uma característica muito de liderança, mas é aquele que é líder porque ele não confia no outro e tudo ele quer trazer para si, tudo ele quer fazer, ele quer controlar, ele quer saber que está tudo muito certo. E essa entregar e confiar, aprender a sair dessa liderança, desse controle excessivo, para aprender a integrar, se entregar e aprender a colher das pessoas o melhor, aprender a confiar, ajudando cada um a descobrir o próprio poder interno e descobrir a coragem para
própria realização, para a própria ação. O número 9 é o que sai da preguiça, inclusive a preguiça de não realizar os próprios sonhos, só os dos outros, procrastina, faz de tudo pela harmonia até demais. Então é aquele que normalmente não briga, mas não briga nada. Então as coisas estão acontecendo, ele não consegue se colocar, se posicionar. Que tem uma submissão excessiva a ponto de matar os próprios sonhos. E é sair de todo esse conjunto de características para ir para um olhar para dentro. Entender as suas prioridades, seus sonhos, sua vocação, o que você gosta e construir, realizar os próprios sonhos com a ação correta em cada movimento, sabendo administrar o tempo, auxiliando as pessoas na união, na harmonia e no amor entre os seres. Para cada aspecto da evolução espiritual, a gente pode começar em qualquer um desses 9 números, ou até outros, se vier à sua mente. Mas o importante é a gente sair daquele bloco, muitas vezes, de dor, de bloqueio, e ir para um caminho de construção, onde eu me vejo, eu me respeito, eu me conecto com o que há de superior, com a minha fé, a minha essência divina. E eu vou para o mundo, colocando o meu sonho, colocando o meu fazer, colocando o meu amor naquilo que eu executo e que faça bem para mim, para o outro e para o todo. Na missão espiritual, a gente tem, antes e acima de tudo, este caminho da fé. E não é uma fé que alguém venha te perguntar, você tem fé? Você fala, ou é a fé que, como diz a Paulinha Abreu, coloca o pé, dá o passo que Deus coloca o chão. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar como autônoma, tendo passado uma vida inteira como CLT, e eu ficava, ai meu Deus, eu não posso gastar porque eu ainda não tenho dinheiro. Eu não posso gastar porque eu não tenho dinheiro, eu não posso gastar porque eu não tenho dinheiro. E aí, de repente, me cai uma ficha de, se eu não gastar, né? Tem coisas que são essenciais. Se eu não gastar, eu também não vou conseguir nem fazer. E aí me vira uma ficha de, ok, eu estou em um outro movimento agora e eu preciso fazer dinheiro. E aí nesse movimento me vem um movimento primeiro de fé e de enxergar. Quando eu fiz a matrícula na minha pós, eu lembro que fazia, minha mãe assim, ai, mas é muito caro, mas não sei o que eu... Mãe, são 2 atendimentos a mais no mês. Se eu fizer 2 atendimentos no mês, eu pago a minha pós. E eu fiz a minha pós com uma quase que puérpera, uma criança bem novinha, de meses de idade. Fiz a pós inteira, de começo ao fim. E aí é onde entra esse caminho da Paulinha Abreu de falar, dá o passo que Deus coloca o chão. E lá na pós eu encontro outras pessoas que estão na mesma vibe, que têm necessidades e olhares parecidos com o seu. E aí as trocas são muito maiores, vários, né, dos alunos se tornaram meus clientes. E de novo, dá o passo que Deus coloca o chão. Mas ainda assim, que isso seja alinhado no caminho do meio, como diz Buda, e mais do que tudo, alinhado com o que você pensa, sente e age e fala, que tenha um alinhamento. Tem gente que chama de congruência, mas não é exatamente congruência, eu prefiro a palavra coerência, onde as coisas sejam coesas e coerentes. Me falem se fez sentido para vocês esse caminho, sabendo que é algo bem complexo, e esses números que eu falei, para quem não tem referência ainda sobre este assunto, são números relativos ao Eneagrama, que muitos lugares já conhecem para perceber as características predominantes das pessoas. Nós temos muitas vezes pontos fracos mais relacionados a alguns desses números, mas a gente precisa saber que se algo nos trava, por exemplo, a ira, ou, por exemplo, o medo, se algo nos trava muito,
esse também é o nosso caminho de desenvolvimento espiritual, para ir para o contraponto deste aspecto. Se é o medo que está me travando, eu vou direcionar isso para ampliar a minha fé, a minha confiança no divino, a minha confiança em mim mesma como ser divino que também sou. Me falem se está fazendo sentido para vocês todo esse assunto. Ele é um pouco mais complexo, mas ao mesmo tempo extremamente belo. E hoje eu posso dizer que é uma das minhas forças maiores é dentro desse caminho espiritual, é sabendo que o conhecimento e a prática com tudo isso vai sendo cada vez mais fortalecido ao ponto da gente lidar com tal naturalidade com esse aspecto, como se eu estivesse lidando com alguém que esteja exatamente aqui diante de mim, com esse corpo mais denso, como é o exemplo que eu mencionei para vocês. Então, este corpinho ou este corpinho tem a mesma essência. E se eu vejo de uma forma, consigo ver, tocar, falar, este não necessariamente da mesma forma, mas eu sei que ele existe e que essa é a base para esse outro aqui. Então, isso para mim facilita tanto, sabe? No meu dia a dia. E é o que condiz com a minha essência hoje em dia. Dúvidas, comentários, perguntas? Fiquem à vontade, obrigada. Eu não fiquei cumprimentando cada um que entrou, mas obrigada Andréia, Andréa, Azevedo, Silvana, quem mais tinha entrado? A Carmen, Jefferson, obrigada a todos vocês que entraram. Se tiver dúvidas, perguntas, podem me fazer aqui agora ou colocar nos comentários daqui a pouquinho na gravação. Certo? Bora para o nosso envio de reiki daqui a pouquinho? Vou dar um minutinho aqui para a Andréia me falar e quem tiver mais presente me falar se tem alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta. Ok, bora para o nosso envio de reiki então. Nos encontramos daqui a pouquinho. Beijo, até mais!